Bom dia, Eloy, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de dicas de saúde, né? E essa sugestão, Eloy, é de uma ouvinte, tá? Que ligou a semana passada. Na verdade, o assunto dela é urticária crônica espontânea. Só que não tem como a gente falar de urticária crônica sem a gente começar pelo início, tá? Então a gente vai falar mais adiante, mas vamos começar falando das urticárias em geral. As urticárias, Eloy, elas surgem na nossa pele como placas vermelhas inchadas que apresentam uma coceira, um prurido muito intenso, tá? Elas podem durar de poucos minutos a várias horas, podem variar de local. Tem algumas pessoas que têm urticária meses e isso não é mimimi. Tu imagine, Eloy, você não conseguir dormir de noite de tanta coceira, tanto prurido que você tem. Acontece com algumas pessoas. De 15 a 20% da população, Eloy, vai ter algum tipo de urticária em algum momento da vida, tá? O que a gente sabe também, tá? Que a gente que mora aqui no Rio Grande do Sul, acontece uma coisa bem interessante. As pessoas, às vezes, confundem muito a urticária com o ressecamento de pele. Tá? No inverno a gente toma banho com água muito quente. O que a água quente faz? Ela retira todo o nosso manto hidrolipídico, que é a parte da hidratação da pele. Aí você sai... Que é a oleosidade natural da pele. Isso aí. A gente chama tecnicamente de manto hidrolipídico, mas é a oleosidade natural da pele. Então você toma banho com água quente, você usa um sabonete em barra, que o sabonete em barra tem um pH muito alto, que isso favorece mais ainda a sua hidratação. Você sai do banho, você se seca, no outro dia tu levanta, tu vai colocar meia para sair, você percebe que a tua canela, a tua perna tá toda vermelha. Aí as pessoas começam, meu Deus, isso aqui é uma alergia, o que está acontecendo comigo? E na verdade, o que é? É uma falta de hidratação que a gente tem. Mais pra frente eu vou falar mais um pouquinho, porque eu vou dar dicas de como a gente lidar com isso. Existem partes do corpo mais propícia à urticária ou não? Olha só, Eloy, normalmente acontecem mais nas dobras. Tá? Por exemplo, na dobra do cotovelo, no pulso, atrás do joelho, na perna, mas ela pode aparecer em qualquer lugar, né? Existe causa mais propensa a isso? Então, vou falar dos sintomas primeiro, tá? O que as pessoas percebem? Que ficam manchas na pele vermelhas, salientes, tem umas que ficam com umas rugosidades horríveis, assim, né? E outra coisa, Eloy, as pessoas podem perceber que essas manchas vermelhas, se elas não tratarem, elas vão se espaçando e daqui a pouco elas ficam no corpo todo, né? Por isso que é bom a gente já sair uma urticária, já tratar ela. Elas coçam muito essas manchas, algumas pessoas têm sensação de queimação, elas normalmente têm um formato ovalado, tá? E são pequenas, mas elas têm tamanho suficiente para ser notadas de pouca distância. Principalmente as mulheres que usam saia, né? Daqui a pouco vem o verão, aí começa, usa uma saia, daí fica uma manchinha roxa na perna, uma atrás do joelho, vermelha na perna, atrás do joelho. Aí parece que assim, quanto mais a pessoa coça, mais ela tem vontade de coçar. Então tem que resolver isso aí, tá? O que causa a urticária? Então olha só, essa causa, ela é muito ampla, tá? Por quê? Muita coisa pode agravar em surtos de urticária, muitos fatores, tá? Os alimentos, por exemplo, Eloy, castanha, nozes, amendoim, chocolate, peixe, morango, que tem muito agrotóxico, né? Ovos, leite, existem vários alimentos que podem desenvolver uma urticária. Medicamentos, corantes e aditivos alimentares. Hoje a nossa comida é muito sintética, né, Eloy? Tu vai ver, por exemplo, assim, ó. Tu vai num restaurante, eu nem sabia que existia isso, mas diz que tem um troço lá chamado de avivante, para colocar, por exemplo, nas verduras, para elas ficarem mais bonitas e mais apetitosas. Tu pensa quanta coisa ruim tem aí dentro. E a gente come. Né? Bom seria a gente viver só de orgânico, mas não tem mais... Quer dizer, ainda tem, né? Mas... comer com os olhos, né? E exatamente. Depois a gente degusta. Exatamente. Então você acha que você está comendo uma coisa saudável. Vou comer um alface lindo, um tomate lindo, mas espera aí. Será que é bem assim? Então, olha só. O que também pode causar urticária? Medicamentos, né? Tem alguns medicamentos que podem sim causar um ressecamento de pele maior. Corantes e aditivos alimentares, como a gente falou. O calor, tá?
uma pessoa, por exemplo, assim, a gente brinca, né? Os bebezinhos, quando estão muito vestidos, vai dar uma urticária nessa criança, né? E picada de inseto, tá? Perfumes fortes, tá? A maioria dos perfumes tem óleos essenciais também, e às vezes o perfume com o sol é uma combinação perfeita para uma urticária, né? Produtos cosméticos como esmaltes, sombras, maquiagem, tudo isso pode realmente favorecer a urticária. E olha só, Eloy, também fatores emocionais, tá? Só que como eu sempre falo aqui, pessoal, hoje tá muito na moda que tudo é emocional, né? Isso me preocupa um pouco. Pra gente dizer que uma coisa é emocional, primeiro a gente tem que descartar toda a parte orgânica. Porque, por exemplo, assim, ó, eu conheço pessoas que se tratam uma vida inteira, por exemplo, para queda de cabelo, tá? Ai, mas não melhora a minha queda porque eu tomo vitamina, porque eu passo shampoo tal, porque não sei o quê, porque eu tô usando um produto caro. E aí a pessoa esquece de ir no médico e fazer um exame chamado de T3, T4 e TSH. E aí que mora o perigo, porque essa queda de cabelo, ela pode sim estar relacionada com uma doença de tireoide. Tá? Urticária é a mesma coisa. Daqui a pouco você vê que você não melhora, usando produtos que você se automedica. O que tem que fazer, pessoal? Tem que começar no caminho certo. Procurar um médico, um dermatologista, um alergista, fazer todos os exames, tá? Aí depois o médico vai te dizer, não, o que tu tem é tal coisa. Porque a gente tem mania de achar que sabe. E às vezes a gente não sabe. A questão da urticária também... Eloy, da questão dos emocionais, a gente falou, picada de mosquito, às vezes, picada de inseto, por exemplo, assim, às vezes um mosquitinho te picou, né? E tu nunca teve foi alérgico a isso. Pode ser que daqui a pouco desencadeie uma alergia. É aquela história, por exemplo, assim, eu sempre tomei leite na vida e agora eu tô com alergia, eu tô com sensibilidade. Isso pode acontecer. E tá cada vez mais comum. Por exemplo, glúten. A gente vê as pessoas a vida inteira comeu farinha branca. De repente está com intolerância ao glúten. É o que está acontecendo e cada vez com mais frequência. Ok. Tipos de urticária. Existe diferença entre uma e outra? Então, existem 2 tipos de urticária, tá? Isso acontece de acordo com o tempo de evolução. Por exemplo, a urticária aguda é aquela urticária que ela dura no máximo 6 semanas, tá? Aquela urticáriazinha leve, que a gente trata com um corticoidezinho, né? E a prevalência dela, Eloy, é de 8 a 20% em adultos de todo mundo. Como a gente falou lá na frente, todo mundo vai ter, em algum momento da sua vida, um tipo de urticária. Isso não é grave, tá, pessoal? Isso é uma coisa normal. O que é grave é a urticária crônica espontânea, tá? O que acontece com essa urticária? Ela dura mais de 6 semanas. A sensação é muito ruim. Eu conheço muitas pessoas, tá? Que, como eu falei agora no início do programa, não conseguiam nem dormir de tão ruim que ficavam, tá? E ela vai acontecer no máximo, aqui no caso, nesse dado que eu tenho hoje, tá? No máximo em 1,8% dos adultos em todo mundo. Então não é uma coisa comum, não se assustem, tá? Elas estão muito relacionadas, Eloy, aos alérgenos. O que são os alérgenos? É tudo aquilo que pode provocar urticária, tá? Então, por exemplo, assim, ó, essas respostas, elas podem se desenvolver como a gente falou. Por exemplo, daqui a pouco uma pessoa que comeu morango uma vida inteira, daqui a pouco vai ter uma sensibilidade, né? Então, é importante saber fazer bem um diagnóstico, que agora eu vou falar mais pra frente de como que funciona, para não deixar isso evoluir, porque daqui a pouco pode evoluir para uma urticária crônica. Uma aguda pode evoluir para uma crônica. Então, tanto pode ser causas externas quanto internas. Quanto internas, exatamente. Fernanda, e o tratamento disso? É fácil, é rápido, é demorado? Existe tratamento? Existe, claro que existe, mas é coisinha fácil ou são tratamentos mais demorados? Então, Eloy, a primeira coisa que você precisa quando você tem uma urticária, principalmente quando ela é recorrente, é saber o que está desencadeando isso. E aí, a mulherada vem na farmácia e me diz assim, mas o que será que pode ser, Fernanda? Eu começo. Pode ser esmalte, pode ser shampoo, pode ser sabonete, pode ser produto de limpeza, pode ser medicamento, pode ser o teu perfume que tu usa todo dia. Mas eu sempre usei aquele perfume e não me interessa. Pode ser. Pode ser um alimento, tá? Então, assim, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, descobrir o
que vai dar alergia, tá? O que os médicos normalmente fazem, Eloy? Eles têm um teste chamado, um tipo de diagnóstico chamado PET test, tá? Claro que o diagnóstico é feito através do histórico do paciente, exame físico, exames complementares, exame de sangue, e esse teste alérgico que é muito, muito importante, tá? Normalmente são os dermatologistas e os alergistas que fazem esse teste. De repente tem mais alguma especialidade que faz, né? Porque hoje a gente vê que as especialidades estão aí se aprimorando muito. Então, como é que é esse teste, Eloy? É um adesivo, tipo um band-aid grande, que eles colocam. Essa é uma forma do teste, existem outras, tá? Então, esse que eu vou falar para vocês é um adesivo que se coloca nas costas do paciente. Esse adesivo tem vários números e vários quadradinhos. Existe um número em cada quadradinho. No número 1, por exemplo, lá tem pólen. No número 2 tem pó de casa. No número 3 tem resíduos cosméticos. No número 4 tem pelos de animais. No número 5, enfim, cada número vai ter um produto que pode te sugerir uma urticária. Tá? Então, o médico vai grudar esse adesivo na segunda. Na quarta-feira, ele vai verificar como é que tá o andamento do exame, né? Esse é um tipo, tá, Eloy? Existem outros. Aí, ele vai desgrudar aquele band-aid, aquele adesivo, vai olhar o que teve sensibilidade, né? Ah, por exemplo, o Eloy foi lá fazer um teste e na metade da semana, lá onde dizia pelos de animais, ficou vermelho. O que isso significa? Que a chance do Eloy ter uma alergia a pelos de animais é muito grande. Mas esse diagnóstico ele vai ser feito mesmo, finalizado esse teste na sexta-feira. Então, na quarta coloca o adesivo, na segunda coloca o adesivo, na quarta faz a primeira leitura e na sexta-feira você faz o diagnóstico. O laudo, Eloy, pode ter páginas. Então, daqui a pouco você pensa assim, eu tenho alergia do meu cachorrinho que fica lá, de vez em quando ele fica na sala comigo. Daqui a pouco você pode se surpreender. Vai ter que parar de brincar com o cusco. Porque pode ser do cachorro, pode ser do pólen, pode ser do pó de casa, dos ácaros. Então, tem muitas coisas que podem aparecer ali que você não sabe. Como fazer? Eliminar o contato com o alérgeno, tá? Mas, claro, né, Eloy? Normalmente, o que os médicos indicam? Começa pelo antihistamínico, né? O que ele vai fazer? Ele vai bloquear diretamente a ação da histamina. Mas esses tratamentos, eles podem evoluir muito. Pode evoluir para um corticoidezinho tópico, numa pomadinha. Pode evoluir para muitas situações. Inclusive, Eloy, como foi a pergunta da nossa ouvinte, né? A sugestão da nossa ouvinte, ela pediu para a gente falar de urticária crônica espontânea. Essa urticária crônica espontânea, ela é muito difícil de tratar. Porém, o pessoal está usando um medicamento, agora os alergistas estão usando um medicamento que tem dado os resultados muito positivos, tá? E muito bons. Então, assim, hoje em dia dizer que não tem tratamento, não dá, tá? Demora o tratamento? Demora o tempo que você demorar para descobrir o que é que vai te dar alergia. Tá? Então, pode ser que umas pessoas descubram rapidinho, mas pode ser que outras demorem um pouco mais. Então, o que a gente precisa, nesse momento, por mais difícil que seja, ter muita paciência. Até porque, como você disse, são vários tipos, várias hipóteses de que pode estar causando isso e até descobrir que é o demorado, né? Vai longe, vai longe. Alguma dica, então, para a gente finalizar sobre a urticária? Então, primeira coisa, Eloy, não fique se automedicando em casa. Porque em algumas situações, quando você chega no médico, você já usou tanta coisa que o médico não sabe nem o que fazer. Surgiu uma urticária, ou tem uma urticária de recorrência, vai para o médico e faz todos os exames. Porque daqui a pouco isso está relacionado com um problema de tireoide que você nem sabia. Um problema hepático, tipo uma hepatite, pode ser também, tá? Então, tem uma outra situação aqui, também, alguma infecção, tá? Doenças reumáticas podem sugerir urticária. Então, tem que fazer um check-up, tá? Aí, o médico vai te tratar e, a partir disso, vai evoluir o seu tratamento, tá? Em algumas situações, o médico vai te encaminhar, né? Porque, normalmente, as pessoas, às vezes, acabam indo no médico de confiança e o médico de confiança, em algumas situações, ele não vê que não vai conseguir e encaminha para um colega que vai conseguir fazer um tratamento bem feito,
tá? Porque não adianta também você fazer um tratamento meia boca para depois você estar de novo com aquilo, tá? Outra questão que eu também gosto de falar é assim, ó, Eloy, temos que cuidar o calor, tá? Não se vestir demais no calor, tá? Não consumir bebidas alcoólicas e cuidar os cheiros fortes que podem desencadear, sim, uma urticária. Como eu falei lá, uma combinação de perfume e sol, perfeito para uma urticária, tá? Cuidado com a alimentação, né? Quanto menos sintéticos e químicos, melhor, né? Cuidado com as roupas, né? Hoje a gente usa muita roupa sintética, Eloy. Por exemplo, assim, ó, as mulheres usam aquelas calças de couro vegetal, né? E essas roupas, por exemplo, até nem posso falar que hoje estou vestida com uma por causa da chuva, mas assim, ó, essas roupas muito sintéticas, o que que elas fazem? Elas tiram a nossa hidratação da pele, a nossa oleosidade. E o corpo não transpira também, exatamente. Né? E daí o que acontece? Pode sim desencadear um ressecamento por conta disso, né? E aí o que acontece? Eu tô passando um creme e não tá adiantando. Peraí, o que tem lá dentro do teu creme? Se tu só tem creme, ponto, não adianta passar. Tem que comprar um creme bom, um creme que tenha ureia na composição. O que a ureia faz na composição de um creme? Ela faz um filme no nosso manto hidrolipídico que não deixa a umidade sair. E aí ela mantém aquela hidratação. Por exemplo, um ativo fantástico para quem tem problema de ressecamento nos pés. Cremes com ureia. Vou pegar a ureia que eu tenho lá em casa. Não, gente. Tem que ser uma ureia microbiologicamente que tenha teste microbiológico, que seja farmacêutico, tá? Porque senão daqui a pouco você vai desencadear uma outra urticária, tá? Então, assim, ó, óleos vegetais, tá? Hoje em dia a gente não usa mais óleos sintéticos tipo vaselina, parafinas, enfim, claro, parafinas vegetais sim, mas enfim, a gente dá preferência para óleos vegetais, óleo de coco, óleo de abacate, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva. Por quê? Porque mais natural, tá? Outra questão, se fala muito, parabenos, tá? Que são os conservantes, quase não se usa mais, tá? Tem que ter cuidado com os parabenos, tá? Então, hoje a gente, por exemplo, já tem na farmácia, Eloy, um creme que ele é vegano, que ele não tem nada de óleo, nenhum tipo de óleo sintético, não tem parabenos, não é testado em animais. Então, tudo isso, né, principalmente nas crianças, né, que tem a pele mais delicada, tem que ter esse cuidado. Uma das coisas que eu gosto muito, Eloy, chá de camomila, tá? Faz o teu chazinho de camomila, deixa esfriar, molha o algodão, molha a gás e bota no local. Alivia muito. Com um porém, chá de camomila se usa no dia. Tá? Não vai fazer um chá de camomila e deixar na geladeira uma semana. Por quê? Quem contamina é a água, não é o chá. Então, a água tem validade de 24 horas, tá? Então, não usou, bota fora e faz um novo. Tem um trabalho também, Eloy, bem legal, com óleo essencial de lavanda, tá? Tanto para urticárias como para queimaduras. Ferve 1 litro de água, coloca 5 gotas de óleo essencial de lavanda. Tem que esperar esfriar, óbvio. Ferve a água 1 litro, bota numa jarra, espera esfriar, coloca 5 gotas de óleo essencial de lavanda e vai borrifando na pele, onde tem urticária, principalmente para crianças, tá? Ela funciona como um corticoide-like, diminui muito a coceira, o prurido, tá? Mas é a mesma questão do chá de camomila. Se você vai fazer 1 litro e não vai usar tudo, no outro dia você tem que botar fora, tá? Então, quem, por exemplo, tem óleo essencial de lavanda em casa, que tem uma queimadura, pode usar o óleo essencial de lavanda diluído na água, não puro, tá? E ir reaplicando. Algumas pessoas, Eloy, melhoram muito quando complementam o tratamento alopático com o tratamento homeopático. Agora a gente está falando assim, ó, complementação. Ninguém está falando que é para botar tudo fora e usar só homeopatia. Tá? Então, existem alguns medicamentos homeopáticos que funcionam muito bem para urticária. O que eles vão fazer? Eles vão diminuir as crises e diminuir os sintomas. Então, eu conheço algumas pessoas que fizeram o tratamento de urticária crônica espontânea além do alopático com homeopatia e tiveram bons resultados. Então, é uma dica. Ok.
Obrigado, Fernanda, aí, então, pela participação em mais esta quinta-feira aí, né? No nosso Alto Astral, trazendo sempre aquela dica importante de saúde, Fernanda. Eloy, deixa eu dar um recadinho final, antes de tu terminar aí, antes da gente terminar, tá? Esse mês, tá? A gente tá entrando, então, no Outubro Rosa, que é um mês especial para nós mulheres, que fala de prevenção e também fala do tratamento do câncer de mama. O nosso apoio e a nossa admiração ao Grupo Sementes de Girassol, que trabalha aqui na cidade fortemente. A gente vê elas muito atuantes. E é muito bonito, sabe? Porque, assim, ó, uma lição de vida isso aí pra gente, tá? Então, o nosso apoio e admiração, dia 20/10, lá no Clube Comercial às 19 horas, elas têm a festa Pink Power. Então, quem está me ouvindo aí na região e tiver interessado em participar da festa, é uma festa bem bacana que elas promovem todos os anos, podem entrar em contato com a gente, que a gente passa o contato para adquirir também o convite, tá? No dia 27/10, tá? Aqui desse mês, às 13h30, eu fui convidada para participar de uma roda de conversa com oficinas no Centro Cultural, tá? Somos eu e a professora Mariana, de uma universidade de Passo Fundo, e a gente vai estar falando de como as plantas medicinais podem ajudar na saúde e na beleza das mulheres, de forma natural. Então vai ser legal, porque a gente também vai fazer oficina, Eloy. Então a gente vai falar das coisas e vai preparar ali tudo na hora para a mulherada também aprender. Lembrem de levar um caderninho e uma caneta para anotar essas dicas legais, tá? Vou deixar meus endereços também, Eloy. Júlio de Castilhos, 1342, farmácia de manipulação, dermatologia, homeopatia, florais, fitoterapia, tá? E drogaria em geral. E na Saúde Center Clínica também tem uma drogaria bem completa. As duas farmácias têm farmácia popular, aqui pertinho do Hospital de Tapejara. Quem não mora em Tapejara pode comprar na loja online, www.naturativers.com.br. Quem quer ver esse programa de novo, entra no canal do YouTube, daqui a pouquinho vai estar lá, Naturativa RS, e quem quiser falar com a gente pelos telefones WhatsApp, 3344 3000 e 99921 3290.